Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta quinta-feira, temos a Liga do Egito, onde temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do Gaza El Malha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, venceu 4 partidas e empatou uma. Já a equipe do El Malha venceu 3, perdeu uma e empatou uma. A equipe do Pirâmides é a quarta colocada do campeonato egípcio, com 14 pontos ganhos. E a equipe do El Malha é a 12ª colocada, com 8 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos, houve 5 vitórias para a equipe do Pirâmides. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Pirâmides para vencer. Ainda no campeonato egípcio, temos a equipe do Al-Ahly enfrentando a equipe do El Goma. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, venceu 3, perdeu uma e empatou uma. A equipe do Al-Ahly é a primeira colocada com 15 pontos ganhos. A equipe do El Goma, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do El Goma é a 17ª colocada com 6 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Al-Ahly e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, casa. Al-Ahly para vencer. Copa da Grécia. Temos a equipe do Panathinaikos enfrentando a equipe do Olympiacos. Nos últimos 5 jogos pela equipe do Panathinaikos pelo campeonato grego, empatou uma e venceu 4. A equipe do Panathinaikos é a terceira colocada com 36 pontos ganhos. Já a equipe do Olympiacos, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Olympiacos é a primeira colocada com 40 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos disputados dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Panathinaikos e 3 empates. Melhor opção para esse confronto dessa Copa da Grécia, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa da Holanda, temos a equipe do Eagles enfrentando a equipe do Twente. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Eagles, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Eagles é a 7ª colocada do campeonato holandês com 28 pontos ganhos. Já a equipe do Twente, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu uma e venceu 4. A equipe do Twente é a 5ª colocada do campeonato holandês com 34 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Eagles, um empate e 3 vitórias para a equipe do Twente. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto, caso fora, aonde haja um vencedor na partida. Copa de Israel, temos a equipe do Maccabi Tel Aviv enfrentando a equipe do Beni Rhein. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Maccabi Tel Aviv, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Maccabi Tel Aviv, pelo campeonato israelense, é a 2ª colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Beni Rhein, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Beni Rhein é a 6ª colocada com 24 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Maccabi Tel Aviv e 2 empates. Melhor opção para esse confronto, casa. Maccabi Tel Aviv para vencer. Copa da Holanda, temos a equipe do Al-Wick enfrentando a equipe do Utrecht. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Wick, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Al-Wick é a 18ª colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Utrecht, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Utrecht é a 3ª colocada do campeonato holandês com 39 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Utrecht. Melhor opção para esse confronto, fora. Utrecht para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Hoffenheim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada do campeonato alemão com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Hoffenheim, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. A equipe do Hoffenheim é a 15ª colocada
com 14 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Bayern de Munique, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Hoffenheim. Melhor opção para esse confronto: casa, Bayern de Munique para vencer. Bundesliga, campeonato alemão. Temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Stuttgart é a 8ª colocada com 26 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Red Bull Leipzig é a 4ª colocada com 30 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Stuttgart, um empate e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto: vamos de casa, é Stuttgart para vencer. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Everton enfrentando a equipe do Aston Villa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Everton, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Everton é a 16ª colocada com 17 pontos ganhos. Já a equipe do Aston Villa, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Aston Villa é a 8ª colocada com 32 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Everton, um empate e 3 vitórias para a equipe do Aston Villa. Melhor opção para esse confronto: vamos de uma dupla chance, Aston Villa para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Premier League, campeonato inglês. Tem uma equipe do Leicester enfrentando a equipe do Crystal Palace. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Leicester, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Leicester é a 19ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Crystal Palace, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Crystal Palace é a 15ª colocada com 21 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Leicester, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Crystal Palace. Melhor opção para esse confronto: vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Premier League, campeonato inglês. Temos a equipe do Newcastle enfrentando a equipe do Wolverhampton. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Newcastle, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Newcastle é a 5ª colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Wolverhampton, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Wolverhampton é a 17ª colocada com 16 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos, houve 3 vitórias para a equipe do Newcastle e 2 empates. Melhor opção para esse confronto: casa, Newcastle para vencer. Copa da Bélgica. Temos a equipe do Clube Brugge enfrentando a equipe do Genk. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Clube Brugge, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Clube Brugge é a 2ª colocada do campeonato da Bélgica com 44 pontos ganhos. Já a equipe do Genk, nos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Genk é a 1ª colocada com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Clube Brugge e 1 vitória para a equipe do Genk. Melhor opção para esse confronto: vamos deixar esse jogo aberto. Já que se trata de uma Copa da Bélgica, vamos de casa ou fora, onde haja um vencedor da partida. Campeonato italiano. Temos a equipe da Inter de Milão enfrentando a equipe do Bolonha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter de Milão, perdeu 1 e venceu 4. A equipe da Inter de Milão é a 2ª colocada do campeonato italiano com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Bolonha, nos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Bolonha é a 8ª colocada com 29 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Inter de Milão
um empate e 2 vitórias para a equipe do Bolonha. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Inter de Milão para vencer. Campeonato escocês, temos a equipe do Rangers enfrentando a equipe do Aberdeen. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Rangers, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Rangers é a segunda colocada com 44 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aberdeen, empatou 1 e perdeu 4. A equipe do Aberdeen é a quarta colocada com 35 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Rangers, um empate e 2 vitórias para a equipe do Aberdeen. Melhor opção para esse confronto, casa. Rangers para vencer. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Real Betis. Nos últimos 5 jogos disputados pelo Campeonato Espanhol pela equipe do Barcelona, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Barcelona é a terceira colocada com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Real Betis, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Real Betis é a décima colocada com 25 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e um empate. Melhor opção para esse confronto, casa. Barcelona para vencer. Premier League, campeonato inglês, temos a equipe do Arsenal enfrentando a equipe do Tottenham. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. A equipe do Arsenal é a terceira colocada com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Tottenham, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Tottenham é a 13ª colocada com 24 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Arsenal e um empate. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto. Casa ou fora, aonde haja um vencedor na partida. Copa do Rei da Espanha, temos a equipe do Elche enfrentando a equipe do Atlético de Madrid. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Elche, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Elche, que é da segunda divisão do Campeonato Espanhol, é a segunda colocada com 39 pontos ganhos. Já a equipe do Atlético de Madrid, da primeira divisão do Campeonato Espanhol, nos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Elche e 4 vitórias para a equipe do Atlético de Madrid. Como se trata da Copa do Rei da Espanha, vamos de fora. Atlético de Madrid para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Panathinaikos vs Olympiacos, partida acima de 1,5. Al-Wig vs Uechi, fora. Etchen para vencer. Maccabi Tel Aviv vs Maccabi Ready, casa. Maccabi Tel Aviv para vencer. Al-Ahly vs Elgona, casa. Al-Ahly para vencer. Arsenal vs Tottenham, uma dupla chance, casa ou fora, sendo que haja vencido na partida. Elche vs Atlético de Madrid, fora. Atlético de Madrid para vencer. Barcelona vs Real Betis, casa. Barcelona para vencer. Inter de Milão vs Bolonha, casa. Inter de Milão para vencer.